O roteiro da ruína está pronto e todo São Paulino tem que se preparar muito para o pior. Menos quem dirige o clube. Esses têm que trabalhar para melhorar. Como é que você tá? Esse aqui é o canal Tricolaço. A gente vai falar das coisas do São Paulo Futebol Clube mais uma vez, na nossa resenha da semana. E hoje, para falar muito de Hernan Crespo, mas para chegar em Hernan Crespo, eu vou passar primeiro pelo Cruzeiro Esporte Clube. Olha, quem diria, hein? Por quê? Porque logo depois de conquistar uma Copa do Brasil, a sua última Copa do Brasil, o Cruzeiro entra no ano seguinte imaginando que estaria tudo bem, quando descobre-se não está nada bem. Há um grande esquema de perda de dinheiro, lavagem de dinheiro, contratos mal feitos, superfaturamento, dinheiro que era do clube vai para bolso de terceiros. Tudo isso com o clube funcionando bem. Após as denúncias e aquela hecatombe que teve lá, saindo dirigente e tudo mais, o clube embicou para baixo, desceu a ladeira, caiu para a Série B e ficou 3 anos na Série B. O gigante Cruzeiro ficou 3 anos na Série B por causa dos desmandos, da bagunça e da desorganização na administração do clube. Curioso, quem estava administrando o clube nessa época era o pessoal que era conhecido por ter sido bastante vitorioso no Cruzeiro em anos anteriores. E quando as denúncias chegaram, chegou-se até a descobrir coisas das épocas em que o Cruzeiro vencia títulos com alguma sequência, que já faziam parte do esquema que ruiu em 2019. Eu estou falando tudo isso porque esse é exatamente o caminho que o São Paulo está trilhando. E se o São Paulo não se arrumar agora, ele vai seguir o mesmo caminho. Ele vai cair na Série B, vai cair para a Série B. E como o São Paulo não tem costume de trabalhar em nível tão baixo e tem tão pouca gente para poder fazer o clube se reerguer, também o São Paulo é um candidatíssimo, se cair para a Série B, a não voltar logo no primeiro ano. Porque o padrão é esse, né? O time grande que cai para a Série B normalmente volta no ano seguinte. O Atlético Paranaense caiu em 2024, disputou a Série B em 2025, tá aí. 2026 vai disputar a Série A novamente. Foi assim com o Corinthians, o Palmeiras na primeira vez, também na segunda. Tá? O Vasco já ficou mais vezes. O Atlético Mineiro, quando caiu, não voltou no primeiro ano. Voltou, ficou primeiro, segundo, voltou no terceiro. O Cruzeiro caiu, passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro, e aí é que ele subiu para a Série A de novo. Isso quer dizer que o São Paulo vai cair? Eu não vou afirmar isso aqui. Eu morro de medo que isso aconteça. E tem o Campeonato Paulista, onde pode cair também. Mas eu acho que a gente precisa fazer algumas considerações aí. Primeiro, a diretoria com problemas praticamente se afastou do clube já, pelo menos do comando do clube. Inclusive aqueles que estariam em tese ou em teoria acima de qualquer suspeita, tipo o Muricy Ramalho, pediu para sair. O Muricy a gente sabe, e ele deixou muito claro, né, quando anuncia a sua saída, que ele está há muito tempo fazendo tratamento médico em sequência, vai passar por uma cirurgia complicada agora e ele não está conseguindo se dedicar ao clube. A gente sabe como ele gosta de se dedicar. Com toda a bagunça, com toda a, a desorganização que pintou, ele percebeu que não adianta esperar mais um pouco, porque não vai ter ninguém para dar o suporte necessário quando ele não estiver ali. Então ele preferiu se desligar. E todos os outros que a gente já sabe. A polícia está trabalhando. Detalhe, a polícia trabalhou muito no caso do Cruzeiro também. Por causa da polícia, teve gente que teve problema com a lei mesmo. Como haverá no São Paulo Futebol Clube também. Douglas Schwartzman que viajou, Mara Casares que foi visitada, todo esse pessoal aí. E eles têm que explicar. Eles têm que explicar. A única coisa que eu peço para todo São Paulino é: não se esqueça do que Júlio Casares fez. Porque ele não aprende. Ele saiu do clube,
ele foi empichado, depois ele renunciou, e ao renunciar ele continua batendo nas mesmas teclas. Injustiça, acordo político, que ele ganhou 3 títulos, que o São Paulo não ganhava título. Cara, solta, meu velho. Você permitiu que o clube fosse vilipendiado. Ó, porque eu tô fazendo fidica. Porque... Hoje a gente percebe que nada disso é real. E nada disso funcionou direito. Ficou aí o vice, que era da sua administração, o que o estatuto diz é que ele tem que ficar. Pelo menos das declarações, parece que está preocupado em arrumar minimamente as coisas. Então, já se comprometeu, queria pagar salários atrasados dos jogadores. Hoje acertou com o Rafinha, a gente vai falar disso já já, e o Rafinha já adiantou um acordo com a diretoria e levou o recado para os jogadores, isso é importante, para que as coisas comecem a voltar ao eixo. Agora, o restante é o São Paulo precisa fazer uma administração correta daqui para frente, primeiro para ajudar as autoridades e segundo para pôr o próprio clube em ordem. Até porque, é bom lembrar, tem eleição no fim do ano. Alguém vai se candidatar a essa vaga. E o São Paulo não pode cair de novo nas mãos de gente que queira, antes de tudo, destruí-lo. E aí, a gente vai chegar ao Hernan Crespo. Ontem eu comprei uma briga danada no Twitter e também nas outras redes sociais, onde eu escrevi, porque me incomodou, na coletiva do Crespo, 2 falas que ele fez. Uma, dizendo que contra a Portuguesa ele achava que não tinha muita justificativa o São Paulo ter perdido. Contra o Palmeiras, tudo bem. Tem um contexto. O contexto é que ele quis dizer que contra a Portuguesa tudo deu errado, o time jogou muito mal, mas que ontem, ou que sábado, o time jogou melhor. E ele quis fazer uma referência a isso. E ele quis dizer que o jeito que a equipe jogou era o mais normal. Ao mesmo tempo, dá a impressão que perder para o Palmeiras também é normal. E tem sido. A questão é que, mesmo o São Paulo tendo jogado melhor, inclusive em algum tempo, o São Paulo não produz para fazer gol. E a defesa do São Paulo está muito desarrumada. Essas são questões que o Crespo tem que resolver. Então, ficou parecendo o seguinte: bom, perder o Palmeiras é normal. A gente tentou jogar, jogou bem, mas perdeu. E a outra, numa outra parte da entrevista, falando a respeito dos problemas do clube, ele diz de modo muito enfático: nós vamos brigar por 45 pontos. Muita gente elogiou. Eu acho que do ponto de vista de realismo, ele foi perfeito. Ele mostrou que existe um problema real, que o São Paulo de hoje está tão fragilizado que ele não pode se permitir mais do que lutar pelos 45 pontos. Só tem um problema. O São Paulo é muito grande. A torcida pode passar o tempo falando: pô, nós vamos cair, puta, tem que lutar por 45. Quem dirige o São Paulo, não. Quem dirige o São Paulo em campo, menos ainda. Pô, mas não pode falar que vai dar errado? Pode. Mas o Crespo colocou como se fosse uma meta a ser atingida. E o São Paulo não pode ter essa meta. Ah, mas o Robson, o São Paulo... Cara, não interessa. O São Paulo entra em campeonatos para tentar fazer mais do que 45 pontos. Fazer 45 pontos pode ser uma consequência da situação atual do clube, dos jogadores que estão lá, da força que os adversários têm e das dificuldades de organização desse time. Mas você não entra para fazer 45 pontos. O São Paulo não entra para fazer 45 pontos. Quem entra para fazer 45 pontos é o Mirassol. Pô, mas foi para a Libertadores. Pois é, mas o Mirassol, ao subir da Série B para a Série A, o primeiro compromisso dele é não cair. Se ele chegar até a Libertadores como chegou, é bônus. Para o Mirassol, é bônus. O Mirassol não tem 6 títulos brasileiros, não tem 3 Libertadores, não tem 3 mundiais, não tem 19 títulos estaduais, não tem torneios internacionais. Não tem.
Não tem uma Sul-Americana, nem uma Copa Comebol. Não tem. Nem Ramon de Carranza, nem Tereza Herrera. Não tem. O clube que tem, ele não entra no campeonato para não cair. Ele entra no campeonato para tentar ir até o melhor mundo possível. Se neste caminho ele conseguir fazer 45 pontos e não cair, ok. Se ele estiver jogando mal. Agora, o objetivo não pode ser esse. E ele não pode ser verbalizado pelo técnico. Eu dei um exemplo que muita gente me contestou. Eu falei, você nunca viu o Muricy, por exemplo, fazer isso no pior momento de São Paulo. Aí me disseram assim, pô, mas o pior momento do São Paulo, do Muricy, não foi igual a esse. São coisas individuais. No trabalho do Muricy, ele teve um pior momento. E nem no seu pior momento ele tratou as coisas assim. O Muricy deu entrevista no fim do ano, quando o São Paulo já estava atolado em problemas. Perguntado, ele disse assim, nós temos que tentar melhorar o time para tentar conquistar um título. O pessoal fala, mas tá doido? Ele fala, o São Paulo precisa entrar nos campeonatos para ganhar. E ele tem razão. O São Paulo entra nos campeonatos para ganhar. Não ganhar é consequência de entrar, mas entra para ganhar. Tem que tentar compreender isso no seguinte sentido. Não é que ele montou um time que vai ganhar. Ele entra por causa da sua força, da sua torcida, da sua camisa. Ele entra para ganhar. O São Paulo é a terceira maior torcida do Brasil. Esse clube entra para vencer. Não vencer é consequência de trabalho mal feito. Mas ele não entra para não vencer. Então, nesse sentido, o Harry Macis está correto. O pessoal falou, ele tá maluco. Não, não tá. Ele falou, o São Paulo não entra para ganhar 45 pontos. Não, mas é o que tem que ser. Ok, nós, torcedores, podemos pensar isso. Quem comanda o São Paulo em campo, não. Porque senão, qual é a sinalização que você dá pro elenco? Não precisa correr, porque 45 pontos tá beleza. Não precisa ganhar do Flamengo quarta-feira, porque 45 pontos tá beleza. Não precisa ganhar do Palmeiras lá no Allianz Parque, porque 45 pontos tá beleza. Nós temos que ganhar da Chapecoense, hein? Tá? E olha que esse Campeonato Brasileiro não tem muito time pequeno pra você bater, pra você nivelar por baixo. É tudo muito grande. Você tem times maiores que voltaram da Série B que podem sofrer, mas tem tradição, tem camisa. O São Paulo vai pegar de menor expressão Chapecoense, Bragantino, Mirassol, menor expressão, tô querendo dizer. Medianos, Atlético Paranaense, Curitiba, Vitória. Né? É isso que vai ter. O resto é grande. Remo, né? Tá lá. Um pouquinho de menor expressão, time grande e local. O resto, amigão, é Grêmio, Internacional, Palmeiras, Corinthians, Santos, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco da Gama, Cruzeiro, Atlético, Bahia. Então é o seguinte, você não vai medir forças com esses caras, então faz assim, não inscreve o time no Campeonato Brasileiro. Eu não vou disputar. Robson, o São Paulo vai cair. Mas você tem que entrar em campo, não tem? Você vai arregar para todos esses que eu falei? Se você entrar imaginando que você vai perder para todo mundo que tá aí, não entre no campeonato. Se tudo é ruim, se o clube é ruim, se os jogadores são ruins, o que você faz? Joga tudo fora? Porque o jogador. Então tá. Então vai jogar o quê? O time da Copinha? Então bota o time. Então faz o seguinte: manda todo mundo embora e bota o time da Copinha pro Crespo treinar. Vai dar certo? Olha, porque os meninos. Amigão, acha uma solução. Esse é um time de futebol. O técnico tem a obrigação de fazê-lo jogar. Tudo tá embutido. Perder, cair, ir mal, tá tudo embutido. Agora, é obrigação do técnico botar a linha de defesa, armar meio campo e montar um ataque. Se ele não tem condição de fazer isso, ele não pode ser técnico de São Paulo. Né? Porque assim, você não manda... Presta atenção, você não manda 22 jogadores embora. Você tem rescisão contratual, tem que pagar direitos pros caras. Você não manda embora. Você faz o que com esses caras? Não inscreve eles no campeonato? Deem sugestões. Vamos falar a respeito. Fica todo mundo escrevendo frasezinha curta na internet e não pensa.
Ah, mas o Crespo não é o principal. Mas ninguém falou que ele é o principal culpado. Só que é o seguinte: o Casares já foi embora. O Carlo Magno já foi embora. O Belmonte já foi embora. O Douglas já foi embora. O Muricy foi embora. O Rui Costa ainda tá lá. O Maciz assumiu. O Rafinha chegou. Esse é o São Paulo. Esse é o São Paulo. E no campo, como é que a gente faz? Não treina? Não dá não faz armação tática, não testa coletivo, não muda posicionamento, fica do jeito que tá. Ai, é porque o clube está mal. Tadinho do Crespo, você tem que compreender. Pô, eu vi live outro dia, o cara falando, não, eu vou poupar todo mundo porque o clube tá uma bagunça. Pô, vai poupar todo, então não precisa ter time. Então não precisa ter time em campo. Se o time vai entrar em campo para perder, não precisa ter time. Ai, porque o Luciano, não tem que tirar o Luciano. Põe quem? Ai, põe o Pedro Ferreira. Põe Pedro Ferreira, então. Põe o time da base, pô! Entendo o que eu tô falando. Alguém tem que jogar. O São Paulo está inscrito no Campeonato Brasileiro. Alguém tem que jogar. Qual é a obrigação do Hernan Crespo? Pegar quem vai jogar. É a base que vai jogar? Vai mandar todo mundo pra Cotia. Manda o Luciano, o Lucas, o Tapia, o Wendel, manda tudo pra Cotia. Beleza. Traz a base. Quem vai treinar? É o Crespo? Então tá. Obrigações do Crespo: montar a defesa, armar o meio, organizar o ataque. Ele tá fazendo isso direito? São 25 jogos com 15 derrotas. Quando ele começou a perder, a crise ainda não estava do tamanho que está. Existia crise, mas não era do tamanho que está. Eu não estou dizendo que o Crespo é o principal culpado, mas o Crespo tem uma obrigação profissional. Ele tem que dar respostas. Então é assim, meu time é o time que mais tomou gol no Campeonato Paulista. É culpa do Casares? É, porque montou um time de merda. Bom, qual é a minha responsabilidade como técnico? Tentar fazer uma organização mínima para que esses caras não tomem 10 gols no campeonato. Se eu ficar só falando, ah, mas é o Casares. Então tira o time do campeonato! Ninguém para pensar nisso. O time está mal treinado, mal distribuído em campo. O time fustigou o Palmeiras no primeiro tempo por 35 minutos e tomou 2 gols do jeito que vocês viram. Um com uma falha do Rafael, tem gente querendo comer o fígado, então bota lá o Coronel, ninguém viu jogar. É sempre assim. E o outro com posse de bola, né? Linha de passe. Ah, porque o Andrei joga. Porque o Andrés Pereira acha o Maurício, que acha o Sousa bota pro Flaco Lopes, ele mete por cima do Rafael. Ai, teve falta no Mike. Vai te catar o Mike, jogou nada, rapaz. A torcida fica pegando no pé do Cedric, cara que jogou, é campeão da Euro. Ou não tá jogando, não tá jogando. Olha, o Cedric é regular, o Cedric não é craque, o Cedric não vai fazer chover no Morumbi. O Cedric é um cara regular, já falhou em alguns lances, é verdade. Mas não entrega jogo, amigo. Não entrega jogo. Se ele estiver motivado, ele vai jogar. Entendeu? O Mike é jovem, vai oscilar. Agora, falar que, pô, aquilo é trombada. Alguém tentar dizer que aquele lance, na hora do segundo gol do Palmeiras, organizou o resultado para o Palmeiras, tá falando bobagem, tá fazendo igual o palmeirense faz quando reclama de arbitragem. Então vamos parar um pouco com isso, né? A realidade é essa. Agora, eu vou repetir essa pergunta, eu vou fazer 200 vezes. O Crespo tá certo, então? Então o São Paulo vai lutar por 45 pontos, é isso? Então, o recado que eu estou passando pro elenco, ó, rapaziada, 45. Vamos ganhar da Chapecoense, do Bragantino, do Vitória, do Remo. Ele é 45. Ele tá certo. Vocês têm certeza de que ele tá certo? Absoluta? Eu não acho. E técnico do São Paulo não pode dizer isso. E aí eu entro no Rafinha. O Rafinha chegou, diz que quer trabalhar muito pelo São Paulo e fez 2 coisas que eu acho muito importantes. Uma ainda fora de São Paulo, na TV ele disse: discurso de fracassado não cabe. O que é discurso de fracassado? Ah, gente, eu vou perder. Então,
O torcedor pode até achar isso. O técnico de São Paulo, o dirigente de São Paulo não pode. Ele tem que achar que vai dar tudo, não. Ele tem que trabalhar para dar certo. Mas ele não pode começar assim. Segundo aspecto. Foi lá nos jogadores. O que está pegando? É salário. Foi lá na diretoria, precisamos acertar. A diretoria disse, vai buscar o dinheiro, vai acertar, vai fazer um programa de acerto, porque o jogador precisa de resposta. O Rafinha foi lá e vai dar resposta para os caras. Os caras já parece melhoraram um pouquinho. Tudo isso para procurar ganhar do Santos sábado. Outra coisa, ganhar do Flamengo quarta-feira, sim. Pô, não dá. Bom, ok, o Flamengo é ultra favorito. É que eu tenho ouvido aí, não, porque o São Paulo agora não pode nem pensar no Flamengo, tem que pensar em não cair no Paulista. Posso falar uma coisa? Eu faço esse podcast aqui há tanto tempo, dizendo que o campeonato estadual atrapalha o calendário. Eu não posso ser hipócrita. Lasque-se o estadual. Caiu? Bota a série, o Sub-13 para disputar a Série 2 ano que vem. Eu não quero cair no brasileiro. Isso é importante. O estadual, bicho, não sei se daqui 5 anos vai ter, não sei se daqui 10 anos vai ter. Se ganhar, não muda nada na vida de São Paulo. Se perder, também não muda nada. Então, se você cair, disputar a Série 2, é o quê? A vergonha? Paciência. Paciência. Só que no Campeonato Brasileiro você pode chegar na Libertadores, você pode ser campeão, você pode chegar na Sul-Americana, você tem a Copa do Brasil. Cair para A2 não impede que você dispute esses torneios. Não tem cláusula que proíba. Então, na boa, que se lasque. Lógico, não vai entrar contra o Santos e entregar o jogo. Tem que tentar ganhar do Santos e tentar o melhor resultado possível, ganhar de Primavera e de Capivariano. É? E resolver a vida. São Paulo pode vencer. Agora, é óbvio que eu não quero que caia, mas se cair no Paulista, eu caguei, bicho. Tô nem aí. Pode vir aqui. Vou ficar chateado, vou fazer um vídeo descendo o cacete, mas depois eu passo. Se cair no Brasileiro, aí vocês vão ver um cara puto aqui. Entendeu? Então é foco, é tentar organizar o mínimo, e um time precisa ser treinado para jogar. Eu acho que o Crespo precisa reagir nesse sentido. Cara, é importante ser realista, é importante dizer a verdade, mas é importante dizer, estou trabalhando para ser melhor que isso. Hoje a realidade é 45 pontos, mas eu não quero 45. Eu vou trabalhar para fazer mais. E não falar, hoje esse time vai brigar por 45 pontos. Está errado. Isso não é o São Paulo, cara. Se você concorda, lamento. Eu tô com a frase do Rafinha. O discurso do fracassado não cabe. Valeu, gente. Boa noite para todo mundo. Ah, outra coisa importante. Quarta-feira, Morumbi. Porque vai se foder esse negócio de ai, Morumbi 0, eu não vou. Ai, vai perder. Aliás, o discurso do Crespo faz mal nesse sentido. Ele afasta o torcedor. Por que você vai no estádio se o time vai lutar por 45 pontos? Eu quero ir lá, quero ver se ganha. Eu vou. Pô, vai perder do Flamengo? Provavelmente. Mas eu vou, cara. Então, vá você também. É fácil falar do sofá. Não dá força pro time. Ficar xingando lá. Né? Você quer o sub-20 no time titular? Então banque. Que esse time vai segurar as pontas. Mas não é esse o time que tá lá. O time que tá lá é esse que a gente tem aí. E esse é o time que a gente vai torcer. Na quarta-feira, na outra quarta, no fim de semana. Vai torcer. O papel de torcer, a função de torcer é essa que eu tô falando. Não existe outra. Até mais, gente. Abraço para todo mundo. E depois do jogo do Flamengo tem vídeo aqui também. Valeu.